O pai que mora aqui no Brasil, que consegue falar a segunda língua como inglês, ele deve constantemente estar praticando com a criança. Eu acho que ajuda muito, porque a criança ela tem vergonha de falar o inglês. É por isso que a gente reforça apenas não entender, ela tem que entender. E a criança, quando se pega falando inglês, ela tem vergonha dos outros. É uma língua diferente e ninguém vai entender ela. Então, eu oriento, né, todos os pais que conseguem falar inglês, que falem inglês com as crianças em casa, naturalmente, e exigem que ele responda também em inglês. Vamos começar a falar inglês agora. Eu falo inglês e a criança geralmente, por estar aqui no Brasil, ela tem a tendência de responder em português. Isso acontece muito quando o pai entende as duas línguas. Então, exija que a criança fale o inglês em casa também. Aqui na The Kids Club, a gente tem um método para 0 até para adolescentes, né, e adultos também. Do início, de 0 a 6 anos, a criança vai aprender a ouvir e entender, e reconhecer, e começar a repetir algumas chunk sentences, que são pedaços de frases que significam alguma coisa. Ela vai começar a falar. Começou a entender, né? Já está entendendo bastante, e vai começar a tentar expressar algumas frases, né? De 6 a 10 anos, a criança já entra numa metodologia que ela vai ter um livro na frente dela e já vai começar a escrever, a ler, entendendo o que está fazendo. E também vai começando a fazer algumas redações, tá? E de 10 a 18 anos, o programa que a gente tem para os adolescentes, a gente faz tudo isso junto. A gente primeiro entende o vocabulário novo, depois chega ao livro, né, e vê a palavra escrita, e depois, ao final de cada unidade, a gente faz uma redação e uma apresentação oral do vocabulário que a gente aprendeu. E isso desprendendo a língua e começando a acostumar a falar com aquele vocabulário. Você precisa de vocabulário para poder falar. Não adianta o adolescente chegar aqui e falar: eu quero apenas conversar. Isso não existe. Você não começa a conversar sem ter o vocabulário. Você tem que ter uma boa bagagem de vocabulário para você manter uma conversação. Se você está tentando falar alguma coisa, você esquece de uma palavra, se você precisa, você se tranca. Você começa a ficar intimidado para poder falar, tá? Então, por isso que muitos adolescentes e o adulto têm medo de falar, porque ele não tem o vocabulário suficiente para poder manter aquela conversação. E o inglês não se aprende de um dia para o outro. Você aprende, é igualzinho no português. Você, desde o início, você tem a língua portuguesa e vai até o final, você tem que aprender o vocabulário em português. Que língua não se aprende em alguns meses ou em um ano. Isso não existe. Você não consegue decorar e memorizar o vocabulário necessário para manter uma conversação.